O imbecil do Pires e o meu Paulo Roberto Pires não critica, inventa. É manifesto que o crítico Paulo Roberto Pires, prosa e verso, 31 de agosto, não gostou do meu livro Imbecil Coletivo. Tanto não gostou que inventou outro e escreveu sobre ele, jurando que era o meu. Superando além de toda medida o mero não li e não gostei, inaugura-se assim uma nova e mais econômica modalidade de crítica literária que prescinde do autor, do editor e do livro, ficando todas essas funções reunidas na pessoa do crítico. Para que o leitor faça uma ideia de como se pratica o novo gênero, assinalo aqui algumas das diferenças substanciais entre o livro que escrevi e aquele que o crítico comentou. Número 1. Segundo Pires, chamam as pessoas de medalhões. A palavra medalhão só aparece 2 vezes no meu livro, na citação do título Teoria do Medalhão, de Machado de Assis, e na explicação do uso que dela faz Lima Barreto. Não qualifiquei uma única pessoa com esse adjetivo. 2. A seus olhos, diz o Pires, a presença de autores estrangeiros nos papers universitários, ensaios e suplementos culturais é sinal de subserviência intelectual. Não afirmei nem afirmaria jamais uma asneira dessas que o Pires mesmo inventou com a finalidade mal disfarçada de fazer-me parecer um asno. 3. Segundo Pires, meu livro acusa sistematicamente de macaqueação quem quer que cite um autor que não me agrade. Onde ele viu isso? Ao longo de todas as páginas não acuso ninguém de macaquear qualquer autor que seja, quer me agrade ou não. 4. Ainda segundo Pires, insinuo que sou perseguido pela massa e ignara. Nunca insinuei nem afirmei isso, muito menos no livro. O único ignário que me persegue é o Pires. 5. Informa o mesmo Pires que acusa os intelectuais de conservadores. Não encontro nada disso no meu livro, mesmo porque, no meu entender, nem conservador é xingamento, nem progressista é elogio, embora possam ser para o Pires sujeito progressista a mais não poder. 6. Na contagem do Pires, meu livro tem 289 páginas. Nem nisso infeliz diz verdade. Tem 383. Por que o Pires não pode, como os críticos normais, se ater fielmente ao texto que pretende criticar? Por que tem de inventar um texto fictício para fazê-lo posar em lugar de um livro do qual não sabe sequer o número de páginas e que provavelmente só conhece por referências de terceiros ou por uma lambida muito rapidinha no índice e no prólogo? A resposta é simples. É que ele não pretende criticar nem mesmo impiedosamente um texto, que é difamar um homem, destruir-lhe o crédito e a autoestima. Feri-lo psicologicamente e criar em torno dele uma atmosfera de hostilidade maliciosa e suspicaz, propósito que só não se cumpre em razão da fraqueza do agressor e do bom estado de saúde da vítima. Prova suplementar dessa intenção, caso fosse preciso, é que o Pires não se contenta com falsificar o conteúdo da obra, mas se aventura a colar um rótulo depreciativo e falso diretamente na pessoa do autor. Segundo ele, sou filósofo apenas por autodenominação, mas não me autodenomino coisa nenhuma, nem poderá o Pires assinalar uma única página do Imbecil Coletivo onde eu o tenha feito. Sou assim denominado pela Academia Brasileira de Filosofia, onde acabo de ser publicamente homenageado nessa condição, pelo Instituto Brasileiro de Filosofia, pela Faculdade da Cidade, pela Universidade Católica de Salvador, por muitos intelectuais de primeira ordem e pelo mesmo jornal onde o Pires escreve mal que dói. Não podendo ignorar esse fato notório, o Pires mentiu deliberadamente com o intuito de difamação, nisto como em tudo mais que falseou. E após ter assim procurado ferir de maneira intencional a dignidade de um sujeito que ele nunca viu e que nunca lhe fez mal algum, o Pires ainda o acusa de grosseiro. Certo. O Pires é que é fino e de porcelana como um urinol do império. No seu dedicado empenho de tudo distorcer, o Pires chega a trocar o sujeito das minhas frases. Segundo ele, afirmo que meu trabalho é mais que uma alusão satírica. Digo isso do título, não do livro, mas como o Pires leu do livro pouco mais que o título, compreende-se a troca. E tal é a sua ânsia de destruir, que ele não recua diante das maiores temeridades no uso de uma lógica extravagante. Ele diz que meu livro está cheio de contradições, mas com inexplicável comedimento, cita uma só. É que o autor não prescinde da mesma mídia que condena. Conclui-se que para o Pires, toda crítica à mídia para ter coerência deve abster-se de ser divulgada. O Pires, além de não saber ler, definitivamente não raciocina. Ademais, não condenei mídia nenhuma, apenas o uso que os Pires fazem dela. O Pires, em resumo, não gostou nem leu, inventou. Sua crítica é pura fraude, que não vai enganar a ninguém, nem sequer a ele mesmo, que já revela no fundo a sujidade da sua consciência. Querem ver? Segundo ele, o formulário padrão em que vacina o meu livro contra os chavões da maledicência anula qualquer possibilidade de diálogo. Deduz-se daí, inescapavelmente, que o Pires não concebe nenhuma outra forma de diálogo possível senão as rotulações padronizadas que o formulário satiriza. E ele se sente muito constrangido porque, não sabendo fazer outra coisa, já não pode mais exercer esse tipo de diálogo sem se autodenunciar no ato. Nunca vi tanta pressa em vestir uma carapuça.
tão malevolente ao Pires que, num paroxismo de raiva insana, condena no meu livro até o fato de só trazer na contracapa as críticas favoráveis. Que eu saiba, todos os livros são assim. Desejaria o Pires que o meu editor, ao contrário de todos os outros, fizesse propaganda contra o próprio produto? Ademais, não existia até o advento do Pires nenhuma crítica desfavorável a um imbecil coletivo ou a qualquer outro livro meu. Mas para não irritar mais ainda o sujeito, já tão enfurecido pelo meu pecado de fazê-lo rir de si mesmo, humilhação, suprema para quem se leva infinitamente a sério, concordo em publicar o parecer do Pires na contracapa da próxima edição. Por menos que ele goste de mim, ou eu dele, não posso negar a esse rapaz a única oportunidade que ele vai ter na vida de aparecer ao lado de Paulo Francis, Herberto Salles, Josué Montello e Bruno Tolentino. Por uma esquerda melhorzinha. O Jornal do Brasil do dia 4 concedeu uma página inteira para que os incomodados pelo livro Imbecil Coletivo tentassem remeter seu autor à lata de lixo do rei irrelevante por meio de frases do seguinte teor. Seu discurso é de direita, Leandro Conder. É de direita, Emi Sader. É filósofo auto-intitulado, André Luiz Barros. Não é nem homem, Muniz Sodré. Nos anos 50 ou 60, o sujeito que acreditasse poder fulminar um livro mediante a mera catalogação ideológica de seu autor, mesmo não acompanhada de juízos divinatórios sobre sua sexualidade ou de sentenças pejorativas quanto à sua condição profissional, coisas que na época eram inconcebíveis, seria imediatamente rebaixado do estatuto de intelectual para o de demagogo barato. E a própria esquerda faria isso, como se vê por essa advertência contida no editorial do jornal do Partido Comunista Novos Rumos, de abril de 1962, que cito logo no início do meu livro. Cabe-nos rever uma outra atitude completamente enraizada entre nós e que evidencia uma verdadeira letargia mental. Trata-se do hábito de raciocinar dentro de esquemas fixos. Este método de raciocínio se limita a apanhar os fatos e a enquadrá-los dentro do esquema pré-determinado. Exemplo é o esquema revolucionário-reacionário. Segundo este esquema, tudo o que temos de fazer é classificar as pessoas, os atos e os fatos em revolucionários ou reacionários. Feito isto, está concluída a tarefa. Como poderemos compreender a realidade mantendo essa atitude? Hoje em dia, professores universitários, jornalistas e escritores praticam descaradamente esse gênero de rotulações sumárias, acrescentando-lhes ainda insultos espumantes de ódio, de inveja, de ressentimento, e feito isto, julgam que está, como diz o editorial, concluída a tarefa que supõe dar-lhes o direito de posar como intelectuais de esquerda. Ao permitir que esses insensatos falem em seu nome, sem exigir deles o mínimo de compostura intelectual que se requer do ofício letrado, os movimentos de esquerda só afundam mais e mais no lamaçal da desmoralização. Quando os pseudo-intelectuais cujos erros primários denunciam em meu livro tentam desviar a discussão para o terreno do maniqueísmo ideológico, o que eles fazem é usar os partidos de esquerda para esconder por trás deles suas fulgurantes inépcias pessoais. Com isto, mostram não ter o mínimo respeito pela dignidade de milhares de militantes que, ao lhes confiar uma tarefa intelectual, esperavam vê-la cumprida no mínimo no nível exigido por novos rumos. É muito confortável para esses intrusões fingirem ante o público que os critiquei desde o ponto de vista ideológico como inimigo direitista, mas jamais critiquei ninguém por ser de esquerda, e sim por não saber sê-lo com alguma dignidade. Porra, que soco na cara. Falo contra a impostura daqueles que no fundo só estão na esquerda porque aí podem proteger-se de toda a crítica sob o manto da solidariedade ideológica, é verdade. Discutir ideologia com essa gente seria conceder-lhes uma honra que não merecem, verdade. Não discuti com eles em meu livro, nem vou fazê-lo agora, porque vigarice, intelectual, qualquer outra, é coisa que não se discute. Vigarice se denuncia e pronto. Vejam só, leitores, se é possível discutir ideologia no nível desses sujeitos, Emi Sader acha que a melhor maneira de defender a sua é alegar em favor dela mentirinhas tolas que o mais breve exame desmente. Leandro Conder crê ser fiel ao espírito esquerdista ao proclamar que a veracidade de uma ideia vale menos que seu número de adeptos, quando isso não é marxismo nem esquerdismo, é Goebbels puro e simples. Muniz Sodré acha que piadinhas insultuosas sobre a sexualidade de alguém que ele nunca viu são crítica literária marxista, quando são apenas a manifestação da vaidade insana e preconceituosa de um machista papudo e simiesco. André Luiz Barros acha que é jornalismo cultural de esquerda declarar auto-atribuir da denominação de filósofo que o próprio jornal onde escreve me atribui há 3 anos. Já o editor do Caderno B entende que é jornalismo tautcurt gastar uma página inteira a cores chamada na capa para dizer que o objeto da reportagem é um sujeito sem importância nenhuma. É esse tipo de intrugice que tenho combatido, e não a opção ideológica de quem quer que seja, que é um direito constitucional dos mais óbvios, se bem que escandaliza certos indivíduos quando o veem exercido pelos outros. Ao fingirem que os combato por serem intelectuais de esquerda, Muniz, Sader e tutti quanti não apenas massageiam com uma falsa lisonja com seus respectivos egos, mas prostituem sua opção ideológica colocando-a a serviço de um interesse pessoal de natureza vil, que é o de poderem continuar a desfrutar de um prestígio intelectual para o qual estão absolutamente desqualificados. Sou do tempo em que existiam intelectuais de esquerda, se reconheceu quando o vejo, e por isso mesmo sei que a coisa que hoje em dia não existe mais. Intelectual de esquerda era José Honório Rodrigues, era Enio Silveira,
era Caio Prado Júnior, era Otto Maria Carpo. Remanescentes vivos dessa raça em extinção são Alfredo Bozzi e Franklin de Oliveira. Não tem similares. Pretendendo nos impingir Emissário e Muniz Sodré como intelectuais de esquerda é simplesmente um caso para a delegacia do consumidor. Imagino se N ou José Honório, criticados justa ou injustamente, iriam se fazer de donzelas ofendidas e responder com chavões idiotas em vez de analisar com meticulosa honestidade as afirmações do crítico para impugná-las no campo da lógica e da argumentação culturalmente relevante, exatamente como fiz com as opiniões de Paulo Roberto Pires e de Sager. Imagino se Caio ou Otto, em vez de se defender sozinhos como os bravos homens que eram, iriam correr como pintainhos assustados para se abrigar sob as asas da solidariedade corporativa, como hoje o fazem esses pobres coitados. Não censuro um Sade ou um Muniz Sodré por serem intelectuais de esquerda, mas por serem apenas as tristes caricaturas de uma família cultural que já teve entre seus membros algumas das mais altas expressões da inteligência pátria. Para cúmulo de ironia, alguém me diz que o editorial acima citado, assinado pelo pseudônimo J. Miglioli, foi escrito pelo próprio Leandro Condé. Não sei se isso é verdade, mas se é, o que se conclui é que Condé, como tudo na esquerda, decaiu muito desde 1962. Em tudo que essas criaturas falaram não se viu, enfim, a menor referência a um só de meus argumentos, muito menos qualquer tentativa de refutá-los em empreendimento que estaria realmente acima da capacidade dos entrevistados. Só rotulação grosseira, adornada de insultos em linguagem de leão, de chácara, só urros de gorilas que batem no peito se fazendo de heróis, quando reunidos em banda armada de paus e pedras, cercam o inimigo solitário e ainda o chamam de covarde. Mas se imaginam que essas coisas podem me intimidar no mais mínimo que seja, é porque me medem pela sua própria estatura. Se imaginam que rebaixando meu livro ao nível de suas cabeças, podem dissuadir o leitor de tentar averiguar por si mesmo o teor de meus argumentos, é porque olham o povo brasileiro no espelho de seu próprio auto-engano. E se creem poder sepultar a reputação alheia sob toneladas de lama, é porque sob a mesma lama enterram suas cabeças de avestruzes para não tomar consciência de que sua hora chegou. Mas todo esse subterfúgio é inútil. Desde a publicação de Um Imbecil Coletivo, essa gente já está em julgamento, e o julgamento prosseguirá implacavelmente ante os olhos do povo até a condenação final dos usurpadores e corporativas que em benefício próprio bloqueiam o progresso cultural deste país. Resposta aos fanfarrões amedrontados. Ante a coragem e o heroísmo daqueles que convocam um exército inteiro para atacar um franco atirador e ainda o chamam de covarde, devo observar que os gorilas também batem no peito quando armados de paus e pedras reúnem a tribo para cercar um leopardo solitário. Eu já contava com esse tipo de reação simiesca por saber perfeitamente com quem estou falando. No prólogo de Um Imbecil Coletivo já lhes respondi antecipadamente. Não tenho a menor dúvida de que este livro terá uma boa fatia dos ambientes letrados, a recepção padrão dada a outros tantos livros brasileiros, o completo silêncio quanto ao conteúdo, uma floração majestosa de fofocas e calúnias quanto à pessoa do autor. A fúria irracional e o terror pânico mal disfarçados com que essa gente, incapaz de qualquer argumentação séria, busca socorro no velho arsenal dos chavões e frases feitas, é um show de baixeza que não mereceria resposta se não fosse pelo respeito que é devido aos leitores do JB. É a eles exclusivamente que me dirijo nas linhas seguintes e não a meus antagonistas. A estes o tempo responderá. Um dia desejarão antes esconder-se debaixo da terra do que reconhecer a autoria das palavras levianas e insensatas que, sob a inspiração repentina do medo e do ódio, fizeram publicar. Mas será tarde, elas ficarão coladas indelevelmente às suas reputações como provas daquilo que foi talvez o momento mais infame e obscuro de toda a história da inteligência brasileira. Suas declarações, com efeito, constituem um striptease moral. Elas revelam ante os olhos escandalizados dos leitores o baixo nível, o fanatismo grosseiro, a completa inépcia e a desonestidade maciça daqueles que são pagos pelo Estado para supostamente desempenhar tarefas de ensino e que procuram ludibriar o público vendendo como altas obras de inteligência as expressões mal disfarçadas de seus baixos instintos. Como essa gente pode sempre contar com espaços delimitados na imprensa que mal deixa ao direito de resposta 5 linhas de defesa para cada centena concedida ao ataque, quem quer que seja objeto de sua ira coletiva tem de comprar o espaço para defender-se, e quando não tem recursos próprios para fazê-lo e recorre à ajuda de amigos generosos, ainda é acusado perfidamente de apoiar-se no poder econômico para usar a expressão de mais 5 dentre meus detratores, como se o poder de comprar um anúncio pudesse comparar-se ao de desfrutar de jornais inteiros. Para tentar remediar com algum esclarecimento o esforço conjugado de obscurantismo com que esses militantes do nada emporcalharam a edição de ontem do JB, passo a analisar com a brevidade requerida pela natureza do caso as palavras de cada um. O primeiro que deve ser desmascarado é o editor da página, que, permanecendo confortavelmente anônimo, é, no entanto, o principal responsável pelo enfoque geral da matéria. É dele e não de algum dos entrevistados que provém a rotulação filósofo auto-intitulado. Rotulação triplamente mentirosa. Primeiro porque, até 1994, eu me apresentava apenas como escritor e jornalista por força do mero hábito profissional, e a primeira instituição a me atribuir publicamente a condição de filósofo foi o próprio Jornal do Brasil, nos créditos de um artigo meu publicado no dia 20 de dezembro desse ano. Mais tarde, artigo assinado por Antônio Fernando Borges no caderno
caderno Ideias, em 6 de janeiro de 1996, a propósito de meu livro Jardim das Aflições, o JB voltou a me apresentar como filósofo, ressaltando, aliás, minha superioridade em relação àqueles que denominavam filósofos de plantão. Referência óbvia e pejorativa àquela mesma classe de pessoas que agora o jornal trata como divindades intangíveis. Filósofos de plantão. Referência óbvia e pejorativa àquela mesma classe de pessoas que agora o jornal trata como divindades intangíveis e destacando minhas qualidades de erudição generosa e busca permanente de clareza e honestidade intelectual. Deste modo, se agora o JB pretende fingir que são auto-atribuídos o estatuto profissional e os méritos que ele mesmo me atribuiu, isso só demonstra sua falta de memória e a volubilidade de suas opiniões, apressando a queda vertiginosa de seu crédito ante os leitores. Em segundo lugar, a rotulação é falsa porque nas páginas do mesmo Jornal do Brasil de anteontem, respondendo ao jornalista Paulo Roberto Pires, que atribuía ao meu livro frases que nele não constavam, eu já havia explicado. Não me autodenomino coisa nenhuma, nem poderá o Pires assinalar uma única página do imbecil coletivo, onde eu o tenha feito. Sou assim denominado pela Academia Brasileira de Filosofia, onde acabo de ser publicamente homenageada nessa condição pelo Instituto Brasileiro de Filosofia, pela Faculdade da Cidade, pela Universidade Católica de Salvador. O JB tinha evidentemente o direito de averiguar em consulta a essas instituições a procedência de minha afirmativa, mas não o direito de dá-la arbitrariamente como falsa e repetir a rotulação caluniosa como se jamais tivesse sido desmentida. Em terceiro lugar, a rotulação é falsa porque a condição de filósofo não se adquire nem por autoatribuição, nem por nomeação de terceiros, muito menos por decreto do Estado, mas pela natureza mesma da atividade que se desempenha, a qual no meu curso pode ser comprovada mediante simples consulta a meus livros publicados, principalmente Uma Filosofia Aristotélica da Cultura, a ser brevemente reeditada pela Top Books e o Jardim das Aflições, Rio de Adorim, 1996. Coisa óbvia, né? Mas o povo não entende. Sendo assim, minha condição de filósofo é simplesmente um fato, não valor, a ser afirmado. Olá, Pronto, vamos lá. Deixa eu arrumar o celular aqui. Que trampo, hein? Pronto. Sendo assim, minha condição de filósofo é simplesmente um fato, não um valor a ser afirmado ou negado com nuances emocionais de um patetismo ridículo. Se sou mau ou bom filósofo, grande ou pequeno, o tempo dirá. Mas não é preciso esperar pela passagem do tempo para perceber que a denominação de filósofo é injusta e absurda quando aplicada a autores de meros livros de divulgação, como Leandro Conder, pois filósofo, por definição, é quem filosofa, é quem elabora, bem ou mal, uma resposta pessoal a questões filosóficas, ou pelo menos uma interpretação original de filosofias antigas, como fiz no meu livro sobre Aristóteles, e não quem simplesmente escreve sobre esta ou aquela filosofia, repetindo ou trocando em miúdos o que seus filósofos prediletos disseram, coisa que no máximo daria direito à condição de historiador, de ensaísta, de professor, de jornalista cultural. Nossa. Que isso, cara.
Esse velho tinha o dom para falar a verdade. Só para estabelecer uma comparação didática, o estatuto de um Conder ou de um Adalto Novaes não é o mesmo nesse sentido que um de José Arthur Janot, que pode não ser um bom filósofo, mas é inegavelmente um filósofo, pois desde seu primeiro livro mostra um esforço de elaboração pessoal original que caracteriza de maneira inequívoca a atividade filosófica. Essa distinção é elementar, é óbvia e é universalmente reconhecida, e por isso dá uma mistura de pena e vergonha ter de repeti-la com paciência de professor primário. Há pessoas que são pagas pelo Estado justamente para ensinar esse gênero de coisas, bem como um jornalista que no cargo de editor teria a obrigação de saber escrever e de usar as palavras no seu justo sentido. A rotulação infamante, reproduzida na primeira página, revela um intuito bastante desonesto da parte dos responsáveis pela matéria. Tão perverso foi o espírito que a produziu, que até mesmo minha condição de jornalista autônomo, que é a simples definição legal do meu estatuto profissional ante o INPS e ante o trono do Altíssimo, teve de vir relativizada e posta em dúvida por irônicas aspas. Nada, mas absolutamente nada na ética jornalística justifica esse tipo de abuso, que menos ofende a mim do que diz respeito ao leitor. Para completar, o jornal mente da maneira mais escandalosa ao dizer que publiquei um anúncio pago com minha resposta a Paulo Roberto Pires. Sou um homem pobre, não teria dinheiro para um anúncio de carro usado, quanto mais para um tijolaço em 6 colunas. Quem publicou o anúncio foi a Academia Brasileira de Filosofia, renovando seu reconhecimento público de minha condição de filósofo e acrescentando-lhe a homenagem de tomar a iniciativa de minha defesa, coisa que muito me honra e que torna ainda mais despropositado o uso que o jornal fez da expressão auto-intitulado. O JB novamente poderia ter verificado a procedência do anúncio mediante simples consulta aos arquivos de sua própria contabilidade. Mas diante de certos jornalistas que da profissão não conhecem nem o beabá, seria pedir demasiado esperar que tivesse essa elementar precaução de honestidade. E a um editor que tem preguiça até mesmo de consultar o arquivo da redação para ver as matérias de 1994, seria demasiado esforço descer mais um andar para ir até a contabilidade, não é mesmo? Mas o editor não é o único responsável pela porcaria. Os repórteres também entram nisso. Nada tem a reclamar de Poliana Torres, que me entrevistou por telefone e reproduziu oralmente minhas declarações de maneira fidedigna, só para vê-las depois brutalmente cortadas por um editor e reduzidas a frases soltas e sem qualquer encadeamento. É o destino de todos os repórteres. Dou só um exemplo de frase perversamente editada. Tendo Poliana me perguntado, segundo a pauta que recebera, com base em que direito eu criticava os figurões do establishment intelectual local, respondi, com base no direito constitucional elementar. Não cabe a mim explicar com que direito os critico, mas eles é que têm de explicar de onde tirar a ideia de que têm o direito de não ser criticados nunca. Poliana releu esta frase em voz alta e eu a confirmei. Nas mãos do editor, ela se tornou: eu não tenho que explicar por que critico tanta gente. Eles é que têm de explicar por que não podem ser criticados. Frase perfeita. É coisa substancialmente diferente procurar dar a impressão de que me dispenso de justificar minhas críticas quando eu disse apenas que o direito de criticar é óbvio e que pô-lo em dúvida é arrogar-se um estatuto divino, coisa, aliás, bem ao feitio dos manipansos intelectuais que já Lima Barreto em seu tempo satirizava. Isso não é editar, é manifestamente distorcer. Quanto a Cristiane Costa, não digo nada, pois não sei o que fez ou o que não fez no presente caso. Mas o senhor André Luiz Barros, que também assina a matéria, foi extremamente desonesto ao posar de mero relator da contenda, sem informar o público que era também personagem em parte interessada na disputa, tendo aproveitado a ocasião para dar-me um tapa com mão alheia, escondendo-se covardemente atrás dos nomes dos entrevistados. Pois ele é objeto de uma grave denúncia feita em um imbecil coletivo. Relatando uma conferência que diz ter ouvido do professor Gerd Bonheim, ele escreveu na edição do JB de 28 de setembro de 1995 que Michel de Montaigne influenciou grandemente o pensamento do século XV. Montaigne nasceu no século seguinte. E que as viagens de exploração colonialista terminaram, em vez de começar no século XVI. Em artigo publicado em O Globo, depois reproduzido no livro, exigi de Bonheim e do repórter que explicassem ao público qual dos dois era responsável por tamanhos disparates e inaceitáveis no aluno de ginásio, quanto mais num catedrático e num, direi, auto-intitulado. Creio que nem isso, jornalista cultural. Barros, escondido no seu canto, não deu um pio e Bonheim fingiu indignação para não ter de descer do pedestal aonde supunha ter se elevado por não sei quais glórias e prestar satisfações ao público que o sustenta. Mas veja que Barros guardou seu rancor, aguardando a oportunidade que agora lhe sorriu de usar novamente o nome de Bonheim, acompanhado de alguns outros, para através deles obter uma vingancinha tardia que só revela a mesquinhez do seu espírito. Não sei se Bonheim, tendo preferido uma vez acusar o cobrador para não ter de pagar uma dívida ou de desmascarar o intrujão que a contraíra em seu nome, vai permitir que a farsa se repita.
Como se não bastasse a malevolência do editor, o time dos entrevistados, todo ele constituído com uma única exceção de pessoas criticadas no meu livro, entrou em campo em ordem unida para repetir em coro fielmente, letra por letra, aquelas rotulações de praxe que na primeira página de meu livro são satirizadas no formulário padrão para a redação de críticas ao imbecil coletivo. Nem seria de esperar que cérebros tão mecanizados produzissem respostas mais inventivas. O livro foi escrito justamente para mostrar que essas pessoas pensam assim, se é que isso é pensar, e ela se apressara a dar à tese de um imbecil coletivo uma prova mais patente do que ela poderia desejar. Os tópicos mais votados nos quadradinhos da múltipla escolha foram que sou um reacionário, que deseja aparecer e que estou a serviço de interesses empresariais. Mas vamos por partes. Na matéria consta que ataquei o professor Emissado na edição de anteontem por suas posições de esquerda. É falso. Não ataco ninguém pela sua adesão a esta ou aquela ideologia, mas por sua maneira desonesta de defendê-la. Emissado tinha dito que a esquerda era autora do que de melhor produziu a inteligência humana no século XX, e uma simples relação dos nomes célebres das artes, da ciência e da filosofia nesse período basta para demonstrar a absurdidade completa dessa pretensão. É uma maneira torta e doente de ver as coisas, afirmar que critica as pessoas por serem intelectuais de esquerda. Sou do tempo em que existiam intelectuais de esquerda, sei reconhecer quando o vejo, e por isso mesmo sei que é coisa que hoje em dia não existe mais. Intelectual de esquerda era José Honório Rodrigues, era Enio Silveira, era Caio Prado Júnior, era Otto Maria Carpo. Hoje o único sobrevivente dessa espécie em extinção é Alfredo Bozzi. Antônio Cândido está desativado, parece. Pretender nos impingir Emissado e Muniz Sodré como intelectuais de esquerda é simplesmente um caso para a delegacia do consumidor. Imagino se Enio ou José Honório, criticados justa ou injustamente, iriam se fazer de donzelas ofendidas e responder com chavões idiotas, em vez de analisar com meticulosa honestidade as afirmações do crítico para impugná-las se cabível no campo da lógica e da argumentação culturalmente relevante, exatamente como fiz com as opiniões de Pires e de Sader. Imagino se Caio ou Otto, em vez de se defender sozinhos como os bravos homens que eram, iriam correr como pintainhos assustados para se abrigar sob as asas da solidariedade corporativa como hoje o fazem esses pobres coitados. Não censuram Sader e Muniz Sodré por serem intelectuais de esquerda, mas justamente por não o serem, por serem apenas as tristes caricaturas de uma família cultural que já teve entre seus membros algumas das mais altas expressões da inteligência pátria. Mas o professor Sader, apelando ao direito de não responder, responde. É mais uma expressão da lógica singular que o caracteriza. A direita usa o discurso da ordem, da nova ordem mundial, diz ele. Bem, pergunto. E eu com isso? Puxando a discussão para esse campo e dando por pressuposto, com o automatismo intelectual de um mongoloide, que quem quer que o critique deve ser um apologista da nova ordem mundial, como se ele mesmo fosse a máxima encarnação viva da tendência contrária, Sader vai para muitos metros longe do alvo que visava. O que eu tinha a dizer contra a nova ordem mundial, e que é bem mais interessante do que tudo que uma esquerda de miolo mole vem repetindo, está dito nos capítulos finais de O Jardim das Aflições, que uma esquerda sensata leria com atenção, porque lhe fariam bem. Mas o professor Sader ignora isso, como ignora quase tudo o mais sobre o que fala. Quem quer que lhe pareça antipático, ele manda imediatamente para a direita e estamos conversados. É de direita, é o argumento terminal em qualquer debate e, na verdade, é o único que o professor Sader conhece para resolver todas as questões, seja de ordem sociológica, aritmética ou sentimental. Leandro Conde, que retransmite fielmente a mesma estação, só precisou apertar o botão do gravador para ficar repetindo. É de direita, é de direita, é de direita. Isso parece de fato responder a tudo. Mas Leandro também não foi criticado no meu livro por ser de esquerda, e sim por ter escrito com todas as letras que a veracidade de uma ideia vale menos do que o número de seus adeptos, opinião que não é em si essencialmente de esquerda, já que é tradução de Goebbels, mas é de uma estupidez de rachar. Falar contra a direita genericamente para não ter de responder a críticas rigorosamente exatas sobre pontos determinados é pura manobra diversionista, mas também de Leandro nunca esperei outra coisa. Sabonete por sabonete, no entanto, ninguém foi mais escorregadio do que o professor Muniz Sodré, que após terem seus colegas puxado a discussão do campo da ética intelectual para o das generalidades ideológicas, deu um giro ainda mais espetacular e desviou o debate do terreno da ideologia para o da sexologia, questionando a masculinidade de seu crítico com a frase memorável: ele não deve ser nem homem. Confesso não ter entendido bem o vínculo de implicação recíproca que esse machista enragê enxerga entre a virilidade papuda e as opiniões corretas, ficando os pobres gays e lésbicas, entre os quais até eu, porca miséria, com o monopólio do erro. Mas, em todo caso, a prova de masculinidade que sua sentença me exige é coisa que não posso lhe fornecer em público, porque não ficaria bem nem para mim nem para ele, por mais que ele a deseje. Em conclusão, mudemos de assunto, a bem da moralidade, enquanto fica no ar a dúvida sobre o que terá querido dizer esse sujeito
quando, após ter em público essa reação patentemente hidrófoba, declara com a maior inocência fingida que o raivoso sou eu. Mas se a questão da masculinidade relativa dos contendores é de interesse antes da justiça penal do que do jornalismo, o que o professor Sodré diz de José Guilherme Melchior deve, sim, ser desmascarado aqui mesmo. É uma pouca vergonha que a classe unida dos pretensos intelectuais de esquerda, que em vida de Melchior fez o diabo para enlamear a reputação do grande ensaísta, procure usá-la como arma retórica contra mim, agora que ele está morto e já não pode denunciar, como certamente haveria de fazê-lo, essa descarada apropriação indébita do seu prestígio. Foi ainda uma safadeza do jornal publicar que ataquei Muniz num capítulo sobre uma tal ciência das galinhas pretas, dando a entender que sou o inventor dessa ciência, quando é público e notório que de nós dois é Muniz e não eu, o pai de santo, e logo especialista em galinhas pretas, embora possa recorrer também às brancas ou carijós, conforme o Exu de que se trate no caso, segundo suponho na minha ignorância desses assuntos. Que fique, portanto, por conta do Muniz, o trato ritual com os galináceos, enquanto eu me limito ao método muito mais econômico de solicitar apenas a proteção da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Também devo fazer uma nota de rodapé afirmativa de Muniz de que sou um covarde porque me apoio no poder econômico. Sou um covarde que enfrenta sozinho uma classe unida, disciplinada e fortemente escorada na mídia, como se vê pelo próprio teor da reportagem aqui discutida. E enxergar por trás de mim um poder econômico é paranoia de adolescente esquerdista hipnotizado por histórias de investigações espetaculares tipo o caso Mattei. Se a prova do misterioso poder econômico a que se refere Muniz consiste no anúncio acima referido, já disse que eu não teria jamais dinheiro para pagá-lo e estou muito grato à academia, que tornou menos desigual a luta entre um franco-atirador e o exército inteiro de uma classe solidamente amparada no apoio da imprensa inteira. Se Muniz se refere aos anúncios de meus cursos, publicados pela faculdade da cidade, ele teria o dever de saber, e talvez saiba mesmo, embora finja que ignora, que a faculdade anuncia todos os cursos que lá se realizam, e faria o mesmo se o curso fosse de Muniz Sodré ou de qualquer outro. Movido pela inveja e pelo rancor, Muniz supõe que a galinha do vizinho é sempre mais gorda, as galinhas sempre as galinhas, e sua imaginação infla a pobre ave até transformá-la numa conspiração do capitalismo internacional. Se fica feio fazer em público uma demonstração de masculinidade, posso, no entanto, fazer uma de pobreza, mediante simples exibição de minhas declarações de rendimentos, onde garanto, Muniz não terá nada a invejar. Quanto ao professor Dória, confessou não ter lido o Imbecil Coletivo, e quem o entrevistou se omitiu de lhe informar que o livro trazia, em doses proporcionais, tanto críticas quanto elogios ao seu trabalho. Enganado por um truque sujo, supôs-se atacado e defendeu-se de maneira até mesmo elegante, pela qual o parabenizo, como já o parabenizei pelo seu estudo sobre as famílias poderosas. Não, professor Dória, o senhor não é um ninguém, como diz. Ao contrário de tantos de seus colegas de academia, o senhor é alguém e se tornará maior ainda se prosseguir naquela linha de humildade do homem que se supera pelo esforço científico, como já afirmei no meu livro. Quanto ao destino que o senhor daria ao dinheiro do anúncio, isso fica entre o senhor e a Academia Brasileira de Filosofia, pois, repito, eu não paguei um anúncio. Mas que tal comprar um pacote de exemplares de um Imbecil Coletivo e distribuí-lo às pessoas que já opinaram a respeito? Bruno Tolentino, por fim, tentou falar algo em meu favor, sem prever naturalmente que o jornal poderia dar às suas palavras um sentido muito diverso do que ele pretendia. O que Bruno diz, o que ele tem repetido enquanto as orelhas o escutem, é que até 1994 prossegui meu trabalho de maneira discreta, retirado da agitação da mídia sem procurar obter o menor reconhecimento público por ser um homem diferente a essas coisas e totalmente envolvido nas minhas ocupações de escritor, professor e, com o perdão da palavra, filósofo. Ele diz, ademais, que foi ele quem me convenceu a sair da toca e publicar o Jardim das Aflições, que até então circulava só internamente em meus cursos como apostila e, sobretudo, as notas que vieram formar o Imbecil Coletivo. Ele diz essas coisas há tempos, e elas são a pura verdade. Reconheci isso explicitamente no prólogo de Um Jardim das Aflições. Mas as afirmativas de Tolentino mostram o óbvio, que sou tão indiferente à publicidade do meu nome que permaneci escrevendo somente para meus alunos por 2 décadas e só saí da toca por instigação de um amigo. Ora, o JB conseguiu torcer suas palavras ao ponto de lhes dar um sentido perverso como denunciadoras de minha suposta estratégia de criar barulho em torno do meu nome, quando o que Tolentino está dizendo com razão é que quem começou o barulho foi ele. Eis como na mão de certos profissionais da imprensa cada fato se transforma no seu contrário. Não vejo por que corrigir outras inexatidões e perversidades menores de que a matéria do JB está cheia. Examiná-las todas seria logo fastidioso e desnecessário, pois uma reportagem que tem tão pouca credibilidade no conjunto não há de tê-la maior nos detalhes. Fica apenas a pergunta, para mim, profundamente enigmática. Por que se concede uma capa inteira de segundo caderno com chamada na primeira página do jornal só para dizer que um sujeito é um bobalhão sem importância nenhuma? Verdade. As galinhas da universidade. No Brasil, o sucesso é um insulto pessoal, Tom Jobim. Quando espiava pela janela da biblioteca do Major Quaresma, as velhas fofoqueiras do romance de Irão Barreto já cacarejavam. Para que tantos livros se não é nem formado, se não tem bacharel? Triste Fim de Policarpo Quaresma é de 1915. Acordando com as galinhas numa manhã de 1996 e captando o teor de suas conversações universitárias, só podemos então concluir como o inglês da anedota. Peter, você não mudou nada.
Se dependemos dos professorzinhos que do alto do seu poleiro burocrático se arrogam da autoridade de nomear e desnomear filósofos como a ditadura destituía senadores e criava biônicos, ainda seremos pelos séculos dos séculos o país dos bacharéis e o país dos busundangas. Na República Buzundanga, o diploma de bacharel tem o dom mágico de tornar seu portador filósofo e a falta dele torna proibitivo o exercício do pensamento, exceto na condição infamante de filósofo autonomeado. Até hoje ninguém no mundo entendeu o que se quer dizer no Brasil com a expressão extravagante, diploma de filósofo. Em qualquer país civilizado, o autodidata que consiga realizar trabalho à altura das exigências acadêmicas, para nada dizer daqueles que a superam, é honrado a muito acima do que se concede aos meros universitários. O autodidata capaz de trabalho acadêmico, dizia Bergson, é no mínimo um gênio. Já no Brasil, ser melhor por esforço próprio é ofensa intolerável à dignidade dos piores, pois estes não são autonomeados, nomeiam-se uns aos outros e se persuadem mutuamente de que são filósofos. Como sempre sobra uma incerteza, tem de confirmá-lo diariamente. Daí o barulho no galinheiro. Nossa, eu tô mal, tô soluçando pra caralho. Mas a longevidade do culto bacharelesco, nos domínios da filosofia não é só uma palhaçada que já nos expôs mais uma vez ao riso universal. É um crime continuado contra o patrimônio cultural brasileiro. Os fatos falam por si. De todos os intelectuais que neste país se dedicaram à prática da filosofia em sentido estrito, 4 e somente 4 alcançaram reconhecimento internacional: Miguel Reale, Vicente Ferreira da Silva, Newton da Costa e Mário Ferreira dos Santos. Desses 4, nenhum tinha diploma universitário em filosofia e nenhum fez carreira em faculdade de filosofia, em 50 anos de atividade. Ou de inércia, a Universidade Brasileira não conseguiu formar um único filósofo que alcançasse sucesso igual ao deles. Nossa pretensa filosofia universitária permanece um fenômeno local e provinciano, enquanto o prestígio dos 4 grandes franco-atiradores continua a honrar e propagar lá fora o bom nome de nosso país. Se as faculdades de filosofia não conseguem cumprir por suas próprias forças a missão que lhes incumbe, poderiam ao menos salvar sua honra absorvendo e difundindo o legado que lhes vem de fora para o benefício dos estudantes. Em vez disso, elas tudo têm feito para ocultar esses 4 grandes nomes, ao mesmo tempo que promovem com o auxílio de seus servidores na imprensa o culto de mediocridades locais solenemente ignorados pelo resto do mundo. O establishment filosófico nem cumpre a finalidade com que foi criado, nem permite que outros o ajudem a cumpri-la. Não faz e não deixa fazer. Disfarça seu fracasso tentando ocultar o sucesso alheio, seja sob o peso do silêncio, seja sob toneladas de insultos e de tudo mais que vem de cima dos poleiros. O galinheiro do Bolinha. Muitos filósofos universitários brasileiros têm uma obsessão, não servir de degrau. Vendo o mundo sob categorias galináceas, não entendem que alguém possa filosofar senão por ambição de um poleiro mais alto. Por isso defendem-se ferozmente não só contra os concorrentes atuais, mas contra concorrentes virtuais, possíveis, futuros e imaginários. Por excesso de precaução, o galinheiro fecha-se e torna-se o galinheiro do Bolinha. Ali não entra a menor menção à bibliografia estrangeira sobre Miguel Reale, nem aos protestos de filósofos europeus ante a preterição de Vicente Ferreira da Silva no concurso para a cátedra da USP em benefício de uma mediocridade diplomada, nem ao verbete de página inteira de enciclopédia filosófica italiana que reconhece Mário Ferreira dos Santos como pensador de envergadura universal. Não entra nem mesmo a produção intelectual de várias gerações publicada na Revista Brasileira de Filosofia, a mais importante do gênero deste país. Outros pensadores de alto valor, como Mário Vieira de Mello, Almir de Andrade, Maurílio Penido, por nulas que fossem suas ambições universitárias, foram também atirados às trevas do esquecimento por destoarem da harmonia ideológica reinante. E quando o competidor efetivo chega trazendo louros colhidos no exterior, já no desembarque está sujeito a discriminações e vexames profiláticos. É o que acaba de acontecer a Roberto Mangabeira Unger, um homem de esquerda que como tal não deveria destoar, mas que tem opiniões demasiado independentes. Ao editar o livro do ensaísta inglês Perry Anderson, Zona de Compromisso, a editora da Unesp, e resolveu cortar os capítulos de menor interesse para a realidade brasileira, e cortou logo o capítulo consagrado ao pensamento do brasileiro Roberto Mangabeira Unger. Quando me pergunto por que os responsáveis por esse estado de coisa ainda gozam na imprensa de uma reputação imerecida, não me satisfaz por completo a hipótese da solidariedade ideológica entre acadêmicos e jornalistas que nos anos 70 se formou para combater a ditadura e hoje se eterniza com signo invertido para liquidar a democracia. A esse dado é preciso acrescentar um outro. A maior parte dos jornalistas simplesmente não tem cultura filosófica para discernir por si quem é filósofo e quem não é. Com mais frequência tenho visto o abominável Homem das Neves engraxando sapatos na Avenida Rio Branco do que um repórter lendo Kant ou Aristóteles. Por isso o repórter, em caso de dúvida, tem de recolher as luzes da autoridade de plantão e ingenuamente vai buscá-las nas instituições oficiais, acreditando que ali e somente ali existem filósofos.
Assim, mesmo o jornalista isento de má intenção acaba se prestando por engano ao papel de força auxiliar de uma corporação de ineptos e difamadores que, em plena virada de século, ainda tenta conservar o poder fictício de seu monopólio auto-arrogado. E o dano que disso resulta para a nação é mais grave que o do corporativismo econômico e político já tão fartamente denunciado, pois é a inteligência que move o mundo, e não conseguiremos libertar nosso país de corporativismo algum se primeiro não libertarmos nossa mente do jugo provinciano que a estrangula. Não se fará neste país uma abertura da economia se antes não se fizer a abertura da inteligência. Para por aqui, pessoal. Muito obrigado a todos vocês, até a próxima, falou.